Olá. Em 2019, um grupo de senadores apresentou a proposta de emenda constitucional número 110 para modificar o sistema tributário brasileiro. A PEC 110 é apresentada como uma simplificação dos tributos que hoje incidem sobre o consumo e a produção. Mas reformas do sistema tributário brasileiro vêm sendo debatidas desde a década de 1990, sem que nenhuma mudança estrutural tenha sido feita. Costurar um acordo entre o governo federal, os estados, os municípios e os empresários brasileiros tem sido uma tarefa complicada. Neste agenda, eu converso com o especialista em direito tributário, Fabrício Quirino, que organizou e publicou um amplo estudo sobre o tema. Fabrício, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigado a você, Antônia, pelo convite. Agradeço a toda a equipe aqui da TV Senado. É um prazer estar com vocês. Fabrício, você organizou um estudo que se chama A Reforma da Tributação das Empresas, que é uma coletânea de artigo que expõe o pensamento de setores do empresariado e de políticos ligados ao debate econômico. Eu te pergunto, o que querem os empresários brasileiros quando se fala em termos de reforma tributária? Antônia, o que o empresariado brasileiro pretende é o que todo o cidadão, toda a sociedade civil pretende. Primeiramente, seria a simplificação desse manicômio jurídico tributário, que foi assim definido uma vez por um jurista, que é o nosso sistema tributário nacional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria uma possível redução na carga tributária, que é considerada alta para os padrões internacionais, mas, sobretudo, injusta, porque aqui há uma distorção daquele que ganha menos paga proporcionalmente mais imposto e o que ganha mais paga menos imposto do ponto de vista proporcional. O terceiro ponto, né, se a gente puder colocar 3 pontos básicos, seria exatamente o empresariado no sentido de pretender uma segurança jurídica, porque muitos projetos eles pretendem alterações, às vezes, na Constituição Federal e relegando para um segundo momento alterações profundas que virão numa futura lei complementar. Então, isso gera também insegurança jurídica. Bom, pelo que você está falando aí, a gente já tem 2 pontos que os empresários querem que não estão sendo atendidos nas propostas que estão em tramitação no Congresso, tanto a PEC 110 quanto a 45, que é a questão da cobrança progressiva, que você falou, que é de forma que quem ganha mais ou quem tem maior patrimônio paga mais imposto. Aqui no Brasil é o contrário, como você mesmo falou, e a questão da segurança jurídica. Essas reformas em tramitação, elas colocam muita coisa para serem ajustadas em leis ordinárias. Ainda tem períodos longos de tramitação. Então, o empresariado brasileiro não está apoiando as reformas que estão em tramitação no Congresso? Veja bem, Antônio, em relação a essa questão de uma progressividade ou regressividade da carga tributária, é até importante destacar que não é na tributação internacional, na legislação e na literatura internacional de tributação, não é na tributação indireta ou tributação sobre consumo que se arruma ou organiza essa questão. É mais até na tributação sobre renda e patrimônio. Mas na tributação sobre consumo se faz alguns ajustes setoriais, e isso é um grande ponto de discussão e de perda do apoio do empresariado na questão, porque aqui se pretende, tanto na PEC 110 quanto na PEC 45, a criação do IVA nacional, que aqui se chamará IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, utilizando uma pretensa alíquota única, ou alíquota uniforme, que virá para todos os setores da economia. Então, isso gera uma distorção no sistema. Só para dar um exemplo aqui, para que o espectador possa entender, uma empresa prestadora de serviço que esteja no lucro presumido, que paga hoje de tributos de consumo, PIS, COFINS e ISS, porque não é contribuinte de CMS nem de IPI,
ela tem uma tributação de 3,65% de PIS e COFINS e tem uma tributação de ISS de 2% a 5%, dependendo do município. Então, se pegar a alíquota máxima hoje vigente, é de 5% de ISS mais 3,65%, algo em torno de 8,65%. Se pretender aumentar a alíquota sobre consumo do IBS para 25%, nós teremos um aumento aí de 3 vezes, praticamente, na tributação sobre serviço. Isso gerará, consequentemente, um aumento muito grande no serviço como um todo. Então, o que o empresariado brasileiro não está a favor dessa mudança? Qual é o papel que o empresariado brasileiro entenda que seja o seu papel específico na reforma tributária, né? De que forma que eles pretendem contribuir para melhorar? Porque esse debate está acontecendo há muito tempo. Então, como é que vai se costurar esse acordo aí? Na verdade, eu costumo dizer em várias palestras e até aulas que a gente fala sobre o tema, no sentido de que, numa democracia, qualquer projeto para ter o apoio tem que ter o apoio da maioria, não precisa ser unânime, né? Tem uma minoria que até defende essas propostas, principalmente o setor tradicional industrial, tem várias cadeias, e para eles vai ter uma redução, sim, hipoteticamente, vai ter uma redução e uma simplificação, isso é inegável, embora para 3/4 do PIB das atividades que são de serviço terão um aumento e não vai ter benefício para o empresariado. Então, esse apoio está fracionado e, pior ainda, com uma tendência da maioria, que é 3/4 do PIB nacional, 3/4 das empresas do país, estarem contra as reformas. Então, primeiro, não há uma união dos empresários em torno dessa aprovação dessas propostas em tramitação. Agora, se os empresários, principalmente o setor de serviços, são responsáveis por 3/4 do PIB do Brasil, por que eles não estão, de alguma forma, participando diretamente desse debate? São grupos muito fortes, a gente sabe que estão habituados a fazer o lobby benéfico, para fazer a sua correlação de forças no Congresso. Por que eles não estão participando desse debate? Muito interessante, muito oportuna essa sua pergunta, Antônio. Eu também falo isso, inclusive, quando, por ocasião do pré-lançamento, do lançamento tanto do volume 1 do nosso livro, do pré-lançamento do volume 2, de que, a despeito de nós termos hoje, por exemplo, no nosso projeto, 30 entidades empresariais, associativas, sindicatos, associações de classe, apoiando o debate, apoiando as obras, apoiando o ciclo de palestras que lá no passado nós fizemos, ainda é muito incipiente, muito pouco o interesse do empresariado, de um modo geral, eu até diria da sociedade civil, no tema da reforma tributária. É como se eles delegassem, ou pior, deixassem aquilo para juristas, advogados, para a administração pública, a Receita e até os políticos, né, os legisladores, como se o assunto fosse só dessas classes, e não é. Quando, na verdade, quem mais deveria estar debruçando nisso e fazendo propostas de alteração no sistema e trazer um apoio maciço da sociedade civil como um todo, empresariado, mas principalmente, né, dos contribuintes, de um modo geral, é a iniciativa privada, e a gente não vê isso. Lamentavelmente, a gente não enxerga isso. Havia, no começo do ano, uma expectativa no Congresso de que a PEC 110 fosse votada até meados de outubro, tanto no Senado, pelo menos. Você acredita, então, que com essa desmobilização dos setores empresariais e com o fato de ser um momento eleitoral, né? A gente está vivendo aí a partir do segundo semestre, a gente vive um período de campanha, é o momento de se fazer essa reforma ou é melhor deixar ela quieta
e esperar o próximo governo e aí já entrar com uma reforma já combinada aí entre todos os atores? Porque a gente tem o governo federal que arrecada, os estados que arrecadam, os municípios que arrecadam. Esse dinheiro financia saúde, educação, segurança, habitação, mas quem paga é o trabalhador brasileiro e o empresariado brasileiro. Qual é o melhor acordo que você vê nesse momento para isso? Bom, o melhor acordo, Antônia, me parece que deveria ser o acordo que tivesse o apoio efetivo da maioria. E eu não enxergo isso, eu não estou enxergando dessa forma. Tanto é que nós tivemos, no caso da PEC 110, uma ausência de votação do projeto por falta de quórum. Oficialmente foi isso, ou seja, uma falta de interesse ou até mesmo de apoio político, exatamente porque não há um interesse da maioria dos setores empresariais e da sociedade civil no todo em pressionar para que ocorra uma aprovação do projeto que está hoje em tramitação, por exemplo, a PEC 110, mas outros também. Então, seria interessante, quer dizer, nós já estamos atrasados nisso há mais de 20 anos, né? Há 30 anos se fala em uma reforma tributária e nunca sai, mas o que me parece que continua acontecendo, é nisso que a gente traz uma tentativa tímida ainda, mas ao congregar juristas, advogados, economistas, pessoal da administração pública, ministros, conselheiros do CARF, enfim, uma série de coautores nas nossas obras, é trazer o debate, trazer opiniões, trazer e fomentar o debate para trazer soluções. E isso, de forma muito incipiente no Brasil, ocorre. E, por exemplo, eu tive um depoimento de um senador, por exemplo, que me disse que sobre a reforma tributária ele só recebeu 3 ofícios de entidades, inclusive, naquele caso, eram contra a reforma tributária. Isso mostra que o empresariado brasileiro não está envolvido na pauta, efetivamente, da reforma tributária. Agora, Fabrício, você falou que a reforma tributária é fundamental para nos colocar no mesmo patamar, né? Você falou na questão de segurança jurídica de outros países, e você cita num artigo que você faz, você fala sobre o padrão OCDE, né, de tributação. Eu queria e a importância desse padrão OCDE de tributação, já que o Brasil é um candidato a entrar no OCDE, qual é a importância desse padrão para o Brasil e como é que o Brasil pode chegar a esse padrão? Qual é o melhor caminho para chegar a esse padrão? Isso. É que a gente quer chegar nesse padrão, né? É preciso definir isso. Um dos grandes anseios do nosso país é ingressar na OCDE, né? Que é uma organização dos países das economias mais desenvolvidas do mundo, e um dos grandes entraves, se não for o maior, é um dos principais, é exatamente o nosso modelo tributário. Então, ao se pretender, a OCDE já divulgou relatório, já várias ocasiões sobre isso, colocando que, no caso da tributação indireta ou sobre o consumo, seria necessária a unificação disso através de um imposto comum nos moldes de um IVA. Não necessariamente teria que ser o IVA, tanto é que os Estados Unidos, que também é da OCDE, não tem IVA. Lá tem o Sales Tax, que é outro imposto, mas que funciona também. Então, ao se pretender criar o IVA, que seria uma adequação a esse modelo, vamos chamar o standard, ou modelo do padrão OCDE, seria uma tentativa do Brasil vencer esse grande obstáculo, que seria padronizar, sim, a tributação de um sistema tributário que o investidor estrangeiro conhece. Porque o investidor estrangeiro, quando chega no Brasil, ele não consegue entender esse emaranhado de impostos, de tributos, e isso é um grande entrave para o nosso país se desenvolver também. Então, essa simplificação que o IVA está trazendo tem esse lado de positivo, ou o IBS e a CBS, que na verdade são 2, né? Positivo. Mas você falou do problema que é a gente ter uma alíquota única. Né? Você pode explicar melhor um pouquinho essa questão da alíquota única, como está sendo proposta? Vamos lá. A essência dos projetos PEC 110
PEC 45 é a criação do modelo IVA, que me parece ser, eu sou defensor do modelo IVA, porque ele funciona em mais de 165 países, é um modelo que funciona no mundo todo. Então, a gente tem que pegar experiências que funcionam e trazer, e não querer inventar a roda. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação à questão do modelo específico de IVA aqui, que é no caso o nosso seria o IBS, da PEC 110, mas também da PEC 45, o grande problema é que está se propondo uma alíquota uniforme, uma alíquota única para todos os setores de 25%, uma alíquota muito alta. Só para você ter ideia, Antônio, o único país da União Europeia que tem alíquota única, porque todos os demais trabalham com alíquotas diversas, 2, 3, 4, até 5 alíquotas. O único país da União Europeia que tem IVA, todos os países são IVA, e que tem alíquota única é a Dinamarca. Aí eu te pergunto, será que o Brasil está no mesmo patamar da Dinamarca para cobrar uma alíquota de 25%? Será que o Brasil tem o nível, a qualidade de serviço público que a Dinamarca tem para o cidadão dinamarquês? O Brasil também tem? Me parece que são respostas óbvias. Então, também me parece que não haverá apoio nesse sentido. Como é que você definiria, então, como deveria ser cobrado esse IVA? Porque se a gente voltar a ter um monte de alíquota como tem hoje, cada estado tem uma alíquota de ICMS, cada setor produtivo tem um tipo, inclusive, de isenção fiscal ou uma alíquota diferente. Como é que a gente deve fazer? Qual é o caminho a ser trilhado aí? Perfeito. Bom, hoje, de fato, tem, né, cada estado, né, os 27 estados da federação, do Distrito Federal, cada um tem suas alíquotas para cada produto, mais de 5 mil municípios também têm suas alíquotas diferenciadas de ISS, ou seja, fica uma coisa impossível do empresariado que atua regionalmente, até do ponto de vista nacional, no âmbito nacional, conseguir vencer esse obstáculo da dificuldade da organização tributária dele. Mas, se você tiver, ao invés de uma alíquota única, Antônia, passar a ter, talvez, 3 ou até 4 alíquotas, me parece que é razoável. Quer dizer, nós vamos sair daquela emaranhada infinidade de alíquotas estaduais e municipais e que geram distorções e que geram vários problemas que nós conhecemos, e a dificuldade, né, da simplificação já seria vencida nesse ponto, trazendo aí para 3, 4, no máximo 5 alíquotas, que é o que funciona na maioria dos países que tem IVA, né? Como eu falei. Então, isso ajudaria a vencer esse obstáculo. Entendi. A proposta apresenta também um imposto, né, que é um imposto sobre bens que causam danos à saúde, como refrigerantes, cigarros e bebidas alcoólicas, e também que causam danos ao meio ambiente, né? Seria um imposto seletivo, como está sendo chamado. Esse imposto, ele atinge, por exemplo, refrigerantes, mas ele deixa de fora a Zona Franca de Manaus, onde você tem a maior fabricante de refrigerantes do mundo, recebendo a maior quantidade de subsídios do governo brasileiro, porque está instalada na Zona Franca de Manaus. Como é que se equaliza? Isso gerou uma divergência muito grande no setor de bebidas. Como é que se equaliza esse problema? Fala um pouquinho dos subsídios. É importante subsidiar determinados setores da economia e como subsidiar, mas sem prejudicar outros? Bom, primeiro, em relação à questão do imposto seletivo, isso também funciona na maioria dos países, eu não vejo isso como um grande problema. O fato da Zona Franca de Manaus, que é um caso muito específico, esse realmente ele gera muita controvérsia, um debate longo. Em outros países também se tem zonas francas e se tem regimes tributários mais benéficos. Por exemplo, em Portugal, você tem uma tributação mais reduzida na Ilha da Madeira e nos Açores. Em outros países da Europa também funciona dessa forma.
Isso depende de um acordo, sim, um acordo entre os empresários, com a administração pública federal, estadual, municipal, no sentido de conseguir vencer esse obstáculo. Não me parece ser aí o grande problema da aprovação de um projeto de reforma tributária, não é aí o grande problema. O grande problema que eu vejo, me parece ser aquele ponto que nós já nos referimos, de alíquota única. E outro ponto que também causa muita insegurança no empresariado é o seguinte: o modelo proposto, Antônio, na PEC, tanto 110 e 45, é fazer uma reforma na Constituição Federal, através de proposta de emenda constitucional, e deixar para a legislação complementar definir a alíquota. Nós já conhecemos esse tipo de situação no passado, e que o caso da Lei Candir, por exemplo, da devolução de tributos, o caso das prorrogações também das CPMFs que já aconteceram no passado, que de provisório quase se tornou definitivo, e outros tantos casos. Ou seja, o empresariado, aquele que vai pagar o imposto, ele não tem uma confiança de que um projeto pendente amanhã de uma regulamentação através de lei complementar específica vai, de fato, trazer aquela segurança que ele pretende. Fabrício, com a história da guerra da Ucrânia, começou a se falar muito nos oligarcas, nos 300 oligarcas russos, né? Só que o Brasil tem o dobro da população da Rússia e 200 oligarcas, ou seja, os nossos oligarcas são mais oligarcas do que os russos, são mais ricos, mais poderosos do que os russos. Como é que se faz essa... E a reforma tributária não toca, as propostas que estão aí não tocam na questão dessa distribuição da progressividade dos impostos, ou seja, continua quem ganha menos pagando mais proporcionalmente, e quem ganha mais pagando menos. Como é que se resolve esse nó e como é que a gente chega num acordo nisso aí? Nesse caso, você está se referindo mais, no caso agora, à tributação direta sobre patrimônio e renda? Seria nesse caso? Na verdade, a gente tem uma tributação de patrimônio e renda muito pequena e a gente tem uma tributação de consumo muito alta, o inverso do que tem, por exemplo, nos países da OCDE. Esse é um outro ponto, né, muito bem colocado. As PEC 110 e 45, elas se focam na tributação indireta de consumo e está se deixando os assuntos de tributação de renda e, principalmente, de patrimônio, para serem tratados separadamente. Essa divisão de tratamento, embora possa, no primeiro momento, ser considerada mais adequada, ou seja, vamos resolver aqui a questão da tributação sobre consumo. Ok, também me filio que fica mais fácil negociar primeiro uma coisa para depois passar para outra. Só que, na verdade, um grande problema da arrecadação brasileira, do ponto de vista de justiça tributária, é exatamente o nosso sistema arrecadatório. Aqui se arrecada muito na base de consumo, muito pouco proporcionalmente aos países da OCDE, por exemplo, fazendo estudo, e eu falo isso, inclusive, no meu artigo também, tanto do volume 1, que fala da tributação direta, mas no volume 2, que fala da tributação direta, em que o Brasil ele foca a tributação no consumo, que é muito mais fácil de tributar, de fato, mas isso onera aquele que ganha salário mínimo, por exemplo, tem uma renda baixa, de forma muito mais alta, e aquele que tem uma renda média ou superior e que tem uma renda mais alta acaba sendo penalizado, porque a tributação sendo focada no consumo, ela traz essa distorção. Quem ganha menos acaba pagando mais, e no caso específico que você mencionou, os grandes oligarcas ou aqueles que têm muito patrimônio, também há uma tributação, de fato, reduzida do ponto de vista proporcional comparativamente com outros países, inclusive
da OCDE, mas é importante também destacar, Antônia, que a tributação sobre patrimônio, a da renda, ela é representativa. Ela é muito pouco representativa no bolo arrecadatório dos países. Então, isso não pesa tanto. Isso pode até ser deixado de lado, não tem muito problema. Ela não tem representatividade, ela não vai melhorar ou trazer uma justiça. O que mais é importante se resolver é a tributação sobre o consumo e também a tributação sobre a renda. É hora, para a gente encerrar, é hora de fazer essa reforma. A gente está no ano eleitoral, no segundo semestre isso vai ficar mais acirrado ainda a campanha, ou é melhor deixar para fazer uma reforma completa logo no começo do próximo governo, quem quer que seja ele? Como eu já me referi, a reforma já está atrasada há 30 anos, né? Esse governo também perdeu uma oportunidade de promover isso antes da pandemia, naquele primeiro momento, tinha mais força política, já poderia ter feito isso lá no primeiro ano, perdeu o time, né, dessa questão. Agora vem ano eleitoral, todas essas dificuldades que nós já sabemos, o pouco envolvimento do empresariado, de modo que eu entendo que vai ser bem difícil mesmo esse ano. Fabrício, quero agradecer pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço aqui, estou à disposição para contribuir quando vocês precisarem. Muito obrigado a vocês. Obrigada. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa já está no canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado, no site da TV Senado, no site do Senado, senado.leg.br/TV. Vai lá, curte o programa, curte a programação da TV Senado, que é bem legal. Até o próximo Agenda Econômica.